Profeta Isaías, capítulo 9, versos de 1 a 7. Diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Foram as duas primeiras cidades a serem assoladas pela guerra, pelo exílio assírio. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto de fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e tenha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos de anjos fará isso. Amém. Volta e meia, o texto bíblico começa com essa conjunção adversativa, mas, e aqui é exatamente o que está acontecendo. Por quê? Porque no contexto anterior, nos é dito pelo profeta algo que a gente tem que prestar muita atenção. Ali no finalzinho do capítulo 8, isso já fica bem claro. Ao que ele fará aqui um contraponto, uma advertência, sim, mas alertando a gente para coisas maravilhosas, de modo a não cairmos naquilo que ele disse no contexto anterior: quem cair vai andar em obscuridade, sua vida ficará em trevas. Era um povo exilado, e a grande tentação para se livrar de todo o sofrimento do exílio era ouvir um tipo de ajuda que estava sendo dada ao povo, que em nada tinha relação, nada se relacionava com a vontade de Deus. Olha só o que diz aqui o verso 19 do capítulo anterior. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus a favor dos vivos, se consultarão os mortos? E olha que bonito o verso 20, a lei é o testemunho, ou seja, não vão consultar a essas coisas, mas o que nós temos para antepor é a lei e o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Aí
Olha só esses 2 versos, para a gente entender esse mais, senão nós não vamos entender o que está dos versos 1 ao 7 do capítulo 9. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Então, o profeta está dizendo que quem busca saída, solução para o seu exílio, fora do que está planejado por Deus, vai entrar num beco sem saída, sem luz, em trevas. Mas os que respondem a qualquer outra alternativa, dizendo: eu não quero essa alternativa para o meu exílio, para as minhas trevas. A minha alternativa é o que Deus tem a me dizer. A minha alternativa é a palavra de Deus. Para esses, o profeta começa a dizer coisas aqui maravilhosas, até chegar no ponto talvez mais conhecido desse texto, quando ele fala do nome de Deus. Não haverá escuridão para os que forem assolados, mas que se refugiam em Deus, buscando sua palavra. Deus tornará gloriosa aquela terra que foi assolada. Vocês verão aqui que o profeta, ele está vivendo um momento maravilhoso, e isso ficará mais claro daqui a pouco. Há um momento histórico, há um exílio, há ofertas de solução que não são compatíveis com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, não é o que Deus quer para o seu povo. Ele alerta sobre isso, e alerta para o benefício extraordinário, maravilhoso que virá à vida daqueles que seguirem a Deus. E ele fala então uma palavra para aquele povo que estava vivendo aquilo, mas ele vai nos remeter a todos nós e a quem estava lá ao futuro, lançando uma palavra profética que fará toda a diferença em toda a história. Mas a esses que ouvem a Deus, levam-no a sério e sabem que dele vem a única palavra que liberta, que nos tira de qualquer exílio, para esses o caos se transforma em glória. O povo que andava em trevas viu grande luz. Deus olha para o seu povo e, estando em trevas, esse povo faz o sol raiar, nos libertando e dando uma vida gloriosa. Mas, para que a mensagem não fique num campo etéreo, imagine o que estava vivendo aquele povo. É necessário você imaginar uma nação assolada, aprisionada por um povo mau, violento, que cerceava toda a liberdade daquela nação, e angústias tremendas, e eles não vendo saída, e vem alguém e diz: vocês serão libertos, voltem-se para Deus, que Ele vai dar a liberdade a vocês. Então, o povo que vivia nas trevas, viu grande luz. Aqui tem um outro sentido, esse povo que vivia nas trevas, um sentido que tem muita relação com a humanidade, um sentido justamente de não haver sentido, uma escuridão total, de você não ter significado nenhum na sua existência. Eu não sei se você já viveu essa situação de trevas,
De repente, você que não vê significado, sentido para absolutamente nada, brilha um sol, raia o sol em sua mente, e sua mente se enche de luz e sentido, mas um sentido e uma luz muito específica, que é o que veremos no final aqui, quando o profeta nos fala do nome de Deus. Deus os livra, lhes plenifica a alegria, os versos 3 a 5, tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti. Deus os livra, Ele te planifica a alegria. E talvez a gente pense imediatamente, bem, eles foram libertos, como de fato historicamente aconteceu, e quando você é liberto do seu cativeiro, qualquer que seja, vem a alegria. Mas o profeta tem uma sutileza aqui, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que é de uma profundidade, de um significado, que a gente não pode fugir dele, porque ele nos alerta que esta alegria não é decorrente sequer daquilo que é grandioso realmente, que é a libertação. Mas o profeta está dizendo que a alegria se multiplica porque eles estão diante de ti. É diante de Deus. Quando se conhece, se experimenta o poder libertador de Deus, quando você tem uma experiência com o amor de Deus, benefício nenhum de sua parte será a causa maior de sua alegria, embora os benefícios de Deus nos deixem muito alegres. Mas a maior alegria que se pode experimentar em toda a existência é você de fato conhecer a Deus e saber que está em sua presença. É possível que eu fale isso e em alguns corações isso passe e você não veja sentido. Se é assim, é porque você não experimentou a presença de Deus em sua vida. Não há presente de Deus maior, que possa causar maior alegria do que a presença dEle mesmo. É o que mais estarrece. Quando Deus se fez presente, aí surge esse cântico magnífico. Na presença de Deus, a vida se torna uma festa constante. Não há força opressora que prevaleça o seu amor e poder. Quem vive na presença de um Deus assim, a vida e permanece nessa presença, e aprisiona a mente a esta presença, sua vida transcorre em júbilo. Na verdade, Deus nos liberta para isto, vivermos em um festivo júbilo por estarmos em sua presença. Se nossas vidas encontram mais razões para lamuriar e se preocupar, não estou dizendo que não existam razões para que a gente fique angustiado, mas preste atenção. Se a nossa vida encontra mais razão para lamuriar e se preocupar, deve-se ao fato de que não vivemos na presença de Deus em comunhão e temor, mas deixamos que outras realidades prevaleçam a beleza de sua presença. Ainda que circunstâncias sejam realmente terríveis, e são, ainda assim, naquele momento, naquela situação, basta um vislumbre, um senso da presença de Deus, para você atravessar essa situação, com alguma coisa, que ser humano algum é capaz de gerar, tática, estratégia nenhuma, presente nenhum, só a presença gloriosa de Deus, ainda que você esteja vivendo essa situação, que Ele está ali.
É um mistério. Ciência alguma explica isso que o profeta está dizendo. Diante dele, a alegria vai aumentando. Então, o profeta vai dar o toque primordial à sua mensagem. Ele vai realmente dizer que a vida com Deus pode transcorrer em júbilo. E revela a razão invencível para isto. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. Pai eterno. Pai da eternidade. Pai para toda a eternidade. Príncipe da paz. Eu fiquei pensando, na minha caminhada com Jesus, o quanto Ele tem sido isso para mim, de fato, no meu dia a dia. E pensei no que eu permito roubar de mim. As afetações maravilhosas e devidas desta verdade do nome de Deus. A partir deste verso, onde o profeta fala de um menino que nasce, um filho que é doado, que tem um governo sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías não está mais falando de uma libertação histórica ali do povo de Israel, da Assíria. Ele está se utilizando de um momento, de um fato histórico, como uma metáfora para a libertação de todo tipo de poder opressor sobre o homem, acima de tudo, a libertação do pecado, que é você fugir da vontade de Deus, aquela que Ele começou alertando: não corram para qualquer saída que não seja a de Deus. Fugir e ir para qualquer caminho que não é a vontade de um Deus, que é amoroso, que é poderoso, que é sábio. É dizer: eu tenho algo melhor do que aquilo que você tem a me dar. É ofensa a Deus. Isso é pecado. É fugir do alvo. Daí vem a origem, inclusive, desse termo, hamartia. Está errando o alvo. O alvo é a vontade de Deus. Não. Vá por esse caminho, que é beco sem saída, é obscuridade, são trevas. E ele aponta para a solução que Deus dá para acabar de vez com esse poder opressor do pecado, daquilo que quer justamente nos afastar do que Deus quer para nós. Ele aponta para um momento histórico onde todo exílio e escravidão, essa é a fé cristã, toda dor, toda opressão, todas as trevas, toda angústia, toda inimizade com Deus, acima de tudo, é desfeita. Todo descaminho, toda escuridão, todo vazio, toda fragilidade, toda tribulação será dizimada. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías revela o maior dos mistérios revelados à raça humana. Isaías revela o maior dos mistérios. Ele revela o mistério, mas não o explica, porque não tem explicação, mas a gente o aceita porque é fato e é verdade.
Deus decidiu consertar toda a trajetória humana por meio do nascimento de um frágil bebê. Ele está falando aqui, e fala diversas vezes em seu livro, do nascimento do Messias, de Jesus. E nos revela aqui, nesse texto pequeno que a gente leu, verdades imensamente maravilhosas a seu respeito. E eu rapidamente quero que a gente pense nessas verdades. É o centro dessa mensagem de Isaías aqui, desse capítulo. Mensagens que nós precisamos compreender para saber o propósito de Deus e o projeto de Deus para nos libertar, nos salvar. Primeiro, esse bebê é a doação do que Deus tinha de maior valor para doar. Deus não tinha nada mais valioso, nos deu o que havia de mais valioso, porque era seu filho. Um filho se nos deu. É o Filho de Deus. Este é um mistério que a gente nem precisa tentar entender, mas aceitar. Um bebê, frágil como todos, mas plenamente Deus e plenamente humano, nos foi doado pelo Pai de amor para a nossa plena salvação. Um bebê. Porque Deus amou o mundo, a mim e a você, de tal maneira, que doou esse Filho, para que eu e você, para que nós não pereçamos em caminhos que são becos sem saída, destruição e vazio, mas tenhamos uma vida para sempre na presença de Deus, porque Ele é o Pai da eternidade. Este bebê terá sobre si todo o governo de todas as coisas. O Deus que nasce para salvar será o mesmo que a tudo dominará. É um bebê que cresce, mas que ele tem todo o domínio. Olha o que Filipenses, o apóstolo Paulo, compreendendo bem isso, nos diz, capítulo 1, verso 15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, porquanto nele, gente, eu estou falando de um bebê, em si já era isso tudo, nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo que há, e nele todas as coisas subsistem. Isaías, lá na frente, no capítulo 11, reforça essa qualidade do bebê. Capítulo 11: um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. Ele já tem todo o poder de decisão em si, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios, a retidão será a faixa de seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. Poder. Quando você pensar nesse Jesus que nasce um dia, é aquele que tem o poder sobre todas as coisas. Esse bebê já é em si o Deus soberano. E é uma outra verdade, ele vai ter um nome, que vai definir sua identidade, seu caráter, sua missão. Seu nome será. Mas é que a gente banaliza nomes. Não é assim no texto bíblico, principalmente do Velho Testamento. Nada pode perverter aquilo que o seu nome garante, e o zelo que ele próprio tem por seu nome. Olha o que Isaías 48, verso 10 a 11 fala: eis que eu mesmo te refinei, todavia não como a prata, eu te provei na fornalha da aflição,
Deus falando, por amor de mim mesmo, por causa da minha própria pessoa, eu faço o que faço. Como posso permitir que o meu nome seja difamado? Deus, quando Isaías fala o nome aqui, os nomes de Deus, que fala sobre o que Deus é para nós, ele está dizendo, nada pode mudar esta verdade sobre esse menino. Ele, de fato, é maravilhoso conselheiro, nada muda isso. E por causa de quê? Porque ele é fiel a nós, ele é fiel a si mesmo. Ele cumpre a palavra que ele mesmo determinou. Deus não precisa ser fiel a mim. Ele é, mas porque é fiel à sua palavra, a si mesmo. As bênçãos do Salmo 23, sabe por que aquelas bênçãos são cumpridas? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me pela vereda da justiça. Tudo isso, o que o Salmo fala? Por amor do seu nome. Ele ama, zela, ninguém vai dizer algo contrário do que Deus é, porque Ele não permite. Este Deus, que zela pelo seu nome, o profeta diz que ele será maravilhoso conselheiro. Tudo que esse menino fizer, ele fará esplendidamente bem. Foi testemunhado isso dele. Em Mateus é dito, maravilharam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Nele subsiste toda a perfeição de Deus. Ele é maravilhoso em todas as coisas. Se nós ousamos a não reconhecer algo que venha de sua parte como maravilhoso, esteja certa, porque não o conhecemos devidamente e estamos muito longe de fazer afirmações que condizem com o que Ele é, com o seu nome. Ele é maravilhoso conselheiro. É claro que eu gosto desse complemento. A partir de Jesus, não haverá mais beco sem saída. Em todas as áreas, eu creio nisso que estou dizendo aqui, porque a palavra diz que Ele é um maravilhoso conselheiro. Em todas as áreas, em qualquer dimensão, haverá da parte de Deus um conselho. A palavra de Deus diz que em Jesus, Deus já nos deu o seu sim. Uma direção, um apoio, um amparo. Ele é maravilhoso. Eu às vezes, as pessoas me procuram para aconselhar, e eu até fecho os olhos e falei assim, meu Deus, eu não tenho absolutamente nada a falar. Senhor, tem saída não. Fico assim ali, mas penso, sempre oro, Senhor, mas você tem um conselho para isso, uma direção, e não é só direção, porque o conselho de Deus vem com direção, com amparo, com força, vem completo, porque é maravilhoso. A gente precisa experimentar mais o conselho de Deus estando em sua presença. Deus vai estar lá onde a gente estiver, Ele vai estar presente, com sua mão estendida, o seu conselho jamais nos será negado. Jamais, e será maravilhoso, como tudo o que Ele faz. Muitas vezes brigamos com os conselhos de Deus, não é verdade? Porque a gente é muito criança e quer o pirulito do gosto que a gente gosta. Deus é Pai, sabe o que é melhor. E o filho que anda em comunhão com o Pai diz, Pai, como o seu filho na cruz disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é filho que compreende que a vontade do Pai é agradável, é perfeita, é boa. E se rende a essa vontade. Ele é um conselheiro maravilhoso. Nos falta, gostamos muito de barulho. Eu às vezes gosto também. Mas o grande problema da igreja é porque ela não para ouvir
Deus. Os conselhos de Deus. Incomoda o silêncio, não é? Muitas vozes falam. A gente precisa aprender a ouvir Deus. Seu nome será Deus forte. Esse bebê terá sobre si, em si mesmo, todo o poder de Deus, como já disse. É exatamente isso que revela toda a sua misteriosa glória. E me permito ler um texto que tocou muito meu coração, e eu não vou me atrever a falar dele, eu quero lê-lo, do Dr. Lloyd Jones. Este é o mistério de Cristo, preste atenção, olha que beleza. Este é o meio divino de salvação. Deus é todo-poderoso, o eterno e sempiterno Deus, para quem as nações são como o pó miúdo das balanças, são vaidades, são menores e mais leves que a vaidade. Foi Ele que do nada fez tudo e disse: haja luz e houve luz. Poderoso. Assim, teríamos pensado que, quando Ele desejasse salvar o homem e o mundo, tornaria a proferir alguma palavra grandiosa que faria o universo inteiro balançar e tremer. Teríamos esperado alguma dramática exibição de poder, pelo qual Deus salvaria os homens e destruiria o mal. Mas Deus não agiu dessa maneira. Seu meio de salvação acha-se nesse mistério de Cristo, num frágil bebê. Não há nada que seja mais fraco ou mais frágil, nada que seja menor, nada que seja mais indefeso. Esse é o método de Deus para salvar o homem. Este bebê é o Deus forte, capaz de destruir todo o mal, de perdoar nossos pecados, desfazer a inimizade entre os homens e Deus. Se quer uma definição bíblica, a gente fala trevas, não é luz apagada, é inimizade contra Deus. É que o texto bíblico nos revela, Efésios 2, capítulo, versos de 1 a 10, deixa claro que são essas trevas. Gente que não reconhece a Deus e longe de Deus, em inimizade com Deus. Mas Ele, mais de novo, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, rico em misericórdia, providencia em Jesus o nosso meio de salvação, a nossa salvação. Mas Ele é conselheiro maravilhoso, Deus forte. E esse aqui, o seu nome será Pai da eternidade. Este bebê lançará sobre toda a humanidade a oportunidade de uma nova relação com Deus. Deus será o seu Pai. Deus quer filhos que o amem. Por isso enviou o seu Filho para morrendo na cruz, tornar essa relação possível, esta filiação possível. Pai da eternidade. Deus, para que sejamos seus filhos eternamente, criou a eternidade para ser nosso Pai para sempre. Ele é Pai, Ele criou a eternidade, e nessa eternidade sempre será Pai por meio do bebê que nasce e morre na cruz. Pai da eternidade. Em Jesus, é o que a palavra de Deus nos diz. Eu passo a chamar Deus de Pai, e Ele me chama de Filho. E absolutamente nada, após o início dessa relação ter se dado, com a obra que o Espírito Santo faz na minha vida, me convencendo desse amor, nada é capaz de violar, de quebrar, de mudar esse meu status de filho. Deus criou a eternidade, é o seu Pai, o seu autor, para que todos sempre vivamos como filhos. É Pai para todos sempre. O bebê Jesus nasceu para isso. E seu nome será Príncipe da Paz. A partir da vinda do bebê Jesus, o Filho de Deus, o Salvador,
A vida humana pode ter acesso à bênção plena. Por isso, essa paz aqui, se você quiser uma tradução melhor, é o príncipe da bênção plena, que abrange todas as dimensões da vida. Paulo nos ensina que a vinda desse Filho de Deus Salvador, a gente passa a ter acesso a essa bênção plena. Paulo chama de insondáveis e inesgotáveis riquezas em Cristo. Está em 1 Coríntios 1,30. Ele nos explica lá, na verdade em Efésios, mas em Coríntios ele nos explica que essas inesgotáveis riquezas são a sabedoria, a justiça, a santificação e a redenção. É inesgotável. Eu, quando conheço a Deus e seu eterno amor salvador, que me justifica pelo sangue de Jesus, que me santifica pelo poder do Espírito Santo, que me redime, me liberta de toda a culpa e de todo o mal, eu posso passar a viver em plena, perfeita e doce harmonia, em paz com o Pai eterno. É uma paz inviolável. Por quê? Porque o Senhor dos Exércitos é a garantia disso, o zelo pelo seu nome. Ele mesmo é a garantia desta paz. Você tem paz com Deus? Última verdade. A mais importante de todas. Como assim, pastor Vanderlei, tem algo mais importante do que você disse? Tem. Não que essas sejam, na verdade, não sejam importantes, mas há uma aqui. Que a igreja precisa, como o profeta o faz em vários textos bíblicos, a gente não pode esquecer. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Paz sem fim? Sobre o que ele está falando? Como é possível uma paz sem fim? Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Para sempre, paz sem fim, justiça. Ele está falando que esse menino vem para garantir uma existência eterna, numa eternidade, onde tudo isso que aqui está sendo dito será pleno. E infinito, eterno. Este bebê, por sua obra salvadora, Isaías fala dessa obra salvadora, que é muita riqueza. Ele fala demais dessa obra salvadora, desse menino que nasce e morre numa cruz. Nos garante uma redenção final e eterna. Conquanto aqui a gente viva e tenha acesso a esta bênção esplêndida, ele está falando que essas verdades são para agora. Mas nossa esperança maior está na vida eterna que nos está garantida. A gente só se importa com essa vida porque está aqui, mas há uma eternidade nos aguardando nos braços do Pai. Ainda agora eu tenho acesso a essas riquezas insondáveis e inesgotáveis em Cristo Jesus, mas que serão plenas e eternamente vividas por nós na eternidade. Pois por amor do seu nome, pelo zelo do Senhor, isso tudo será feito. Há uma eternidade. Que é a verdade da fé cristã. Preste atenção, porque quem diz isso não sou eu. A igreja tem, às vezes, não essa, pregadores perdem muito em falando de algo que é importante e deve ser falado também, mas se esquece de falar que há uma eternidade e que o apóstolo Paulo falou assim: se a nossa vida se resume a isso aqui, a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo fala, mas não há uma eternidade. E para viver na presença do Pai. Essa semana me procurou um rapaz não, um irmão, um conhecido até, muito triste que sua mãe faleceu.
muito triste, muito arrasado. E ele veio conversar comigo da sua tristeza e culpa e tudo mais. E eu compreendi sua tristeza, eu vivi isso há um ano também. Mas eu falei para ele, olha, enquanto sua mente estiver aí, porque ele também tem algum tempo já, ao invés de você lançar sua mente sobre a culpa, entenda que há uma realidade agora. Sua mãe está de fato morando nos braços do Pai. É uma verdade da fé cristã. A mente dele ficou tão enxafurdada com a tristeza, ela tem o poder disso, eu não estou dizendo que a gente não fica triste, mas que ele se esqueceu esqueceu mesmo, da maior das verdades. A verdade de que sua mãe, uma serva do Senhor, de fato, eu não estou dizendo que ele não podia ficar triste, não, fique triste, nos cabe a tristeza porque é humano, mas por favor, não tenha culpa, nem pense que algo melhor poderia ter acontecido por sua culpa, eu falei por sua razão, o Pai fez tudo como tinha que fazer, fique triste, mas consolado, porque ela vive uma verdade, ela está realmente com Deus. Você ouviu isso tudo, e eu tenho duas coisinhas rápidas para lhe dizer. Duas aplicações. Você ouviu uma palavra que está dizendo que um menino nasceu, que tem todo o poder, nasceu como parte de um plano de Deus por amar você, nasceu, viveu aqui na terra, de fato a história diz isso, ele morreu numa cruz, ele diz que morreu na cruz para salvar você, para te tornar filho de Deus, em comunhão com o Pai, ele falou isso. Você pode dizer que Jesus é um guru, anjo de luz, ele não diz nada disso dele, ele falou que ele veio ao mundo para salvar o perdido e reconciliar o homem, todas as coisas com Deus, ele disse isso, em todos os evangelhos, 4 evangelhos, ele repete a afirmação do porquê ele veio, ou ele veio pelo que veio, ou é um grandíssimo mentiroso e farsante, o que é uma grande imbecilidade se acreditar, sabendo o que se sabe de Jesus, morreu na cruz para isso, mas para ser na sua vida, o maravilhoso conselheiro, o Deus que te dá toda a força do mundo necessária para você viver nesse mundo difícil de ser vivido, ele te enche de paz, você bota sua cabeça no travesseiro, não há mais inimizade com Deus. Deus forte te chama de filho, vai te chamar de filho para sempre. Então você tem uma decisão a tomar na sua vida, eu quero esse Deus para mim, quero andar com Ele. Conselho que eu te dou, que você faça isso ainda hoje. Jesus, eu aceito, eu creio, eu estou quebrado porque vi que você é a minha saída. E, por fim, eu quero te dar uma palavra para mim e para você, que a gente já foi tocado por essa mensagem. Se nossa vida já está nas mãos deste Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e príncipe da paz, eu tenho pensado muito, se eu tenho vivido, e devemos pensar todos, e eu convido a fazer esse pensamento junto comigo, vivido uma vida que usufrui de fato isso, esse nome de Deus, e que expressa a presença deste Deus, pois senão, se isso aqui não tem sido verdade, e é possível que não, na vida de muitos aqui, nós com certeza então precisamos de maior comunhão, maior temor, de mais fogo, mais fervor. A gente está muito apegado a essa vida, às coisas dessa vida, à existência, e está se esquecendo de olhar para as insondáveis riquezas de Cristo, está olhando pouco para Ele, está olhando pouco para o seu nome, pois esse é o seu nome. A relação que Ele quer ter com a gente é essa, nada menor que isso.
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O governo todo de tudo está sob os seus ombros. Pai, aplica essa palavra ao coração de todos nós que a ouvimos. O que eu te peço é que tu acendas ela como labaredas que queimam a mente e o coração, a despeito de ter sido eu o pregador, Pai. Eu não tenho dúvida que deveria ter sido, Pai, outro, mas por tua graça e misericórdia, poderia ter sido outro. Estou aqui, Pai, então eu quero ser um desses que é afetado por essa palavra, Senhor. Tem as escamas tiradas, tem o coração aquecido, queimando por esse Deus maravilhoso, conselheiro, que tem todo o poder, que é meu Pai, que é o príncipe da minha paz. E que quem não conhece isso, Pai, isso não é obra nossa, é tua. Nessa mensagem como foi feita, Pai, usa ela ainda, agora que acaba, um cântico que ainda será ministrado, na bênção. Usa, Senhor, porque você nasceu para todo mundo que veio, não há ninguém aqui, nesse tempo, que tenha escapado do teu propósito. Todos tu queres como filhos. Que seja uma noite de salvação e conversão, e uma noite de avivamento. Em nome de Jesus. Amém.